Oi, gente. Este é o canal Letras e Oráculos. Eu sou a Kátia Lins Coimbra e hoje eu vim falar para vocês aqui sobre o baralho Le Petit Lenormand, sob a perspectiva do método de distância. Tá? O método de distância ele é um método que ele se caracteriza especialmente pela distância que as cartas mantêm em relação aos consulentes, e isso gera uma mudança nos significados das cartas, mas especialmente em algumas cartas, tá? Como essas daqui que eu separei para vocês. Como é que é isso? A gente tendo uma mesa real, a gente vai observar quais são as cartas que estão próximas do consulente, umas que estão mais próximas em vermelho, essas aqui que estão próximas, mas já um pouquinho mais afastadas, mas que ainda são consideradas, ainda que mantêm uma proximidade com o consulente. E essas cartas aqui, dentro desse universo de 36 cartas, essas cartas são as que mais chamam atenção pela mudança de significados mais assim acentuados, quando a gente vai falar dessa questão dessa proximidade e distância. Eu comecei a trabalhar com esse baralho bem no início da década de 80, e a única referência que se tinha para quem comprava esse baralho, principalmente esses que seguem mais a linha tradicional, esse daqui já é um baralho que está na linha tradicional, mas ele já tem uma parte artística mais assim personalizada, que é do Ciro Marchetti. Eu comprei na Simbólica esse baralho, eu acho ele lindo. Depois, se vocês quiserem, quem não souber o endereço, eu dou. Mas então, a minha aproximação com esse baralho eu só tinha como referência realmente esse panfletinho, porque vinha um panfleto que era ensinando a fazer o jogo, né, pelo método de relação de distância das cartas, que o Philippe Lenormand elaborou. E eu fui fazendo o meu estudo, fui fazendo as minhas anotações, fui aos poucos fazendo alguns jogos, né? Depois fui aumentando, fui ampliando, né, as consultas, primeiro fiz para as pessoas conhecidas, e até chegar a um nível profissional de leitura. E eu aprendi muito com o próprio baralho, né, gente? Como sempre, o grande mestre é o próprio baralho, é ele que vai nos revelando os seus mistérios, seus arcanos, né, o que ele realmente significa. Eu sempre digo que o estudo de qualquer expressão de linguagem oracular, a grande maestria está exatamente no próprio conjunto do oráculo, né? Então, eu fui elaborando aquilo que eu peguei como base, fui fazendo as minhas anotações, dei aula, formei bastante alunos, e depois de um tempo, eu me afastei desse baralho, por alguns motivos pessoais aqui, que não cabe eu narrá-los aqui para vocês, mas assim, foram alguns questionamentos a respeito de uma série de coisas. Eu fui me formar em psicologia, fiz psicanálise, e aí durante esse tempo eu tive uns questionamentos. Não que eu tivesse abandonado o baralho, mas eu não trabalhava mais com ele profissionalmente. De fato, eu trabalhava com astrologia e com tarô. E com o Le Petit Lenormand eu consultava para mim, sempre que eu precisava de alguma orientação, que eu queria ver, estava sempre mexendo. As cartas sempre estiveram próximas de mim, e eu delas. E, passado esse tempo, eu voltei a trabalhar com ele novamente. E, como eu faço questão de dizer, esse panfleto que eu mencionei para vocês, ele é o ponto de partida para todo o trabalho de elaboração, de significação desse baralho, que veio depois, né? Então,
Hoje a gente chama de método de distância, mas ele era só assim uma orientação mesmo para jogo, né? E depois de um tempo que eu já tinha voltado a mexer com as cartas, com essas cartas especificamente, eu conheci 3 profissionais que me ajudaram muito a ampliar o meu conhecimento, a desenvolver melhor ainda aquilo que eu já trazia, no que diz respeito ao conhecimento do método de distância. Não no sentido daquilo que da minha experiência, da minha bagagem, que até hoje eu, obviamente, utilizo. Mas a compreensão do método, eu devo muito a esses profissionais no sentido dessa amplitude que eles me deram, porque eles são bastante focados nesse método e eles trabalham de uma maneira muito semelhante. Um deles é o Andy Boroveshendra, que é um livro que eu comprei na Amazon, o Lenormand 36 Cards, que é um excelente livro, eu recomendo para todo mundo que tiver interesse em compreender o método de distância. O Bjorn Melris também, que é excelente, o autor. Eu fiz um curso dele pela internet, que agora eu não sei nem mais se tem, porque eu acho que o site que ele vendia o curso eu não encontrei mais. Não sei se no curso, no site dele oficial tem, eu realmente não vi mais. E tem também a Carla Souza, que também trabalha com método de distância. Então, falando desse método, eu vou falar para vocês aqui, né, que ele tem, então, essa relação com as modificações que algumas cartas, principalmente, sofrem, considerando a distância dos consulentes. Então, a gente olhando aqui, vocês vão observar que eu fiz aqui um modelo que pode ser aplicado a qualquer mesa. Tá? Aqui eu coloquei o consulente bem no campo bem central, para que a gente pudesse ter uma melhor perspectiva, né, dessa questão. Então aqui, por exemplo, vocês podem olhar na legenda vermelhinha das cartas vermelhas, eu coloquei como cartas que estão muito perto, né, do consulente, e são exatamente as cartas que tocam o consulente, de alguma maneira. Eles tocam por estarem do lado esquerdo, por estarem do lado direito, esquerdo, por estar acima, por estar abaixo, que forma inclusive uma cruz aqui. Temos aqui a diagonal superior esquerda, diagonal superior direita, diagonal inferior esquerda, diagonal inferior direita. Então, todas essas cartas, vocês observam que elas estão tocando o consulente e é por isso que elas são chamadas de cartas que estão muito perto, né? São classificadas dessa maneira. As cartas que estão em rosa, elas ainda estão perto, mas não tanto quanto as vermelhas, né? Vocês vão observar que todas elas tocam as vermelhinhas, olha, vendo? Elas têm uma relação também de tocar essas cartas que estão perto. As cartas que estão em azul, que eu coloquei aqui, são as cartas que estão nas zonas intermediárias da mesa. E aqui em amarelo, as cartas que estão longe. Então, considerando as cartas que têm mudança de significados, por isso que é tão importante a gente conhecer esse modelo, né? Porque quanto mais distante, ela vai chegando mais próximo do seu significado diferente daquele que, a princípio, a gente trabalha quando está perto. Eu vou dar uns exemplos com as cartas, vocês vão compreender melhor. Por enquanto, eu quero que vocês observem que o que eu chamo de longe aqui é sempre aquilo que está realmente mais afastado, né? Então, como é que a gente vê isso? Por exemplo, aqui, olha, está o consulente. Se eu contar, contando com ele, 1, 2, 3, 4, aqui eu ainda posso chamar de intermediária, porque ela está entre as cartas que ainda são perto e a longe. Aqui intermediário, porque ainda está bem perto das cartas que a gente chama de perto, e a longe
porque está bem mais distante, né? A gente vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, essas aqui são longe. Então, agora a gente vem para cá para a gente observar o seguinte. Vamos começar pela carta dos pássaros. A carta dos pássaros, quando ela está bem próximo do consulente e na sua zona também de perto, ela traz aborrecimentos breves, algum tipo assim de tristeza, aborrecimento. E quando ela começa a se afastar, ela vai perdendo esse significado e vai chegando mais próximo. Quanto mais longe ela estiver, mais próximo do significado de viagens breves, ela vai ficando. Então, isso é bem interessante a gente observar. Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui nessa mesa. A gente tem aqui, olha, a carta dos pássaros, que está bem pertinho, né? Então, ela está indicando aqui algum tipo de aborrecimento, né? Conforme ela for se afastando, vou colocar para cá, ela vai ainda trazendo alguma coisa de aborrecimento, de alguma tristeza passageira. Ela traz também uma coisa assim de fofoca, muito barulho. Quando ela está pertinho, as pessoas às vezes querem se concentrar, mas estão num ambiente muito barulhento e tal. E quando ela está mais ou menos por aqui, ó, a gente já pode observar que aqui ela já está falando de viagens curtas na vida do consulente. Então, vocês podem observar que tem uma mudança bastante radical de significado, né? A carta do urso, ela é uma carta que quando ela está perto do urso, olha que interessante, ela fala de poder pessoal, fala de proteção, de alguma posição assim de destaque na vida da pessoa, no sentido de repente ela pode ter assim uma chefia de equipe no trabalho, dependendo se a gente estiver falando de trabalho. Pode inclusive falar até da mãe do consulente, porque indica pessoas protetoras, né? E quando essa carta está longe, ela vai ficando mais difícil, porque aí ela vai indicar que o consulente está sendo mal olhado, ele está sendo observado de uma maneira não boa. Tem alguém aí de olho nele, querendo prejudicá-lo de alguma forma, alguém que tem um olho grande em cima do consulente e tal. Então, ela, longe, ela não é tão positiva, quer dizer, não é positiva, enquanto que perto ela já se caracteriza melhor. De qualquer forma, as cartas que a gente chama de positivas, no caso aqui o urso, né, quando está perto, principalmente, a gente tem que estar sempre de olho na carta, porque assim, por mais que isso traga essa questão que eu falei de força, de coragem, de poder, é sempre algo assim, uma situação que a gente tem que prestar atenção, principalmente se estiver descrevendo pessoas perto do consulente, é que ele pode estar numa situação meio subjugado de alguma forma por alguém, se ela estiver descrevendo uma carta de pessoa. Depois eu vou mostrar para vocês. Pode ser assim, porque a carta do urso, ela protege, mas ela é muito assim, invasiva, muito mandona, ela quer que as pessoas façam exatamente aquilo que ela acha que deve ser. É uma carta bastante territorialista, assim, marca bastante território, não deixa que qualquer um se aproxime. Então ela começa a dar ordem, né, dar ordens na vida do consulente. Assim como pode estar descrevendo, né, o próprio consulente, como está à direita aqui, ela está descrevendo. Se ela estivesse aqui. Então, o consulente tem essas características. E também, assim, ciumento, controlador, tudo isso está ligado a essa carta, mesmo na sua qualidade positiva de quando ela está perto. Então, tem que estar sempre de olho nisso, tá, gente? Agora eu vou falar aqui da carta da árvore.
Essa carta, quando ela está perto, ela é uma indicadora de que alguma coisa na rotina do consulente, alguma coisa que tem a ver com seus hábitos, não andam muito bem e que o consulente precisa estar um pouco alerta em relação ao seu estado de saúde. Então, o conselho é indicar que, de repente, ele procure um profissional da medicina que vá buscar para ver se ele fazer alguns exames, para ver se está tudo ok ou não, enfim, é um alerta. Outras cartas em volta pode até dar uma certa indicação de alguma coisa, onde possa estar o problema, às vezes pode ser problema emocional também, psicológico, mas sempre eu faço uma observação de que não é um instrumento para a gente fazer diagnóstico, até porque o saber da medicina e os saberes psis, eles têm uma área muito demarcada, né, de profissionais para isso. São médicos, são psicólogos, psicanalistas, psiquiatras. Então, a gente deve sempre encaminhar, né, o consulente, alertá-lo de que a gente aqui não faz nem diagnóstico nem tratamento, né, através das cartas. Isso é muito importante. Então, essa carta, quando está longe, ela é melhor do que quando ela está próxima. Tá? Ela tem outros significados, mas hoje aqui o meu objetivo é só mostrar a questão dessa variação de significados em relação a longe e perto, né, do consulente. A montanha é uma carta que, quando ela está perto, ela fala de obstáculos, ela fala de desafios grandes, que metaforicamente seria como se a pessoa tivesse que escalar uma montanha para poder chegar às suas metas. Aparece como rivalidade, adversários, né, bastante potentes. E quando ela está longe, ela pode ser uma ajuda poderosa na vida do consulente. Isso pode ser através de pessoas, como pode ser através de situações também. A carta dos ratos, por exemplo, ela é melhor quando ela está perto do que quando ela está longe. Por quê? Porque os ratos, eles falam de desgastes, eles falam de roubo, de perda, né? Que pode ser de perda material, de perda energética, algum objeto, algum dinheiro. Ele, dependendo das cartas que estão ao redor, ele vai falar do que se trata essas perdas e essas dificuldades. Porém, quando ela está perto, indica que é mais fácil para o consulente recuperar aquilo que foi perdido. Ou até mesmo evitar. Por exemplo, quando essa carta está à direita, ele está mais dizendo que a coisa ainda pode não ter ocorrido, então ainda pode ser evitado se ele for alertado, né? E quando está à esquerda, geralmente a pessoa já perdeu. Mas se está perto, ainda pode ser recuperado. Se quanto mais longe, mais difícil de recuperar. Principalmente se estiver longe e à esquerda, tá? A gente tem aqui a carta da cruz, que é uma carta que fala também de um sofrimento, de um fardo, de alguma coisa que a pessoa precisa carregar durante muito tempo na vida, aquela coisa que não desenrola, que ela precisa dar conta. Isso se estiver longe do consulente, ok? Se estiver perto, já é uma indicação que esse sofrimento, que essa dor, esse sacrifício está prestes a acabar. Tá? Se tiver à esquerda, é alguma coisa que relaciona algum sofrimento já do passado. E se tiver do lado direito, é alguma coisa que ainda vai ficar aí um longo tempo na vida da pessoa ainda, para vir, né? Que pode estar por vir ou que ainda vai perdurar por um período, às vezes, até mais longo do que o período que foi determinado para a mesa real, que a gente marca o tempo, né? Porque se a mesa vale para 4 meses, 6 meses, 1 ano, enfim. Então, é uma carta também difícil e que tem essa mudança radical, né, vamos dizer assim, na relação de distância que mantém em relação ao consulente. E poderia ser essa moça aqui, mas no caso é este homem aqui. Aqui vocês vão poder ver que é uma zona intermediária, eu poderia pintar de azul aqui. Se eu contar, aqui tem 1, 2, 3, 4,
fileiras, e aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, aqui seria cartas longe. Então você vê que a cruz ela está bem longe, né, do consulente aqui. Assim como o cavaleiro, o coração, a carta. Mas essas cartas aqui que a gente vai ver, por exemplo, olha. Eu esqueci, gente, de colocar aqui, olha, as nuvens, tá? Vou colocar aqui. Só um minuto, vamos ver se eu consigo fazer essa cópia. Ela, no caso, entra aqui porque ela é carta número 6. Então, as nuvens também, e ela é considerada a carta mais negativa dentro da tradição alemã, do Le Petit Lenormand. Aqui, ó, se a gente pegar a mesa, se ela estiver perto do consulente, ela tem muita força, tanto sobre as cartas neutras e até mesmo nas cartas positivas. Essa carta das nuvens, ela também enfraquece, inclusive as cartas positivas. Ela traz uma nebulosidade, né? E também, assim, aumenta o poder das cartas negativas. Por isso que ela é uma carta considerada a mais difícil para alguns autores, tá? E ela influencia até 2 casas. Para cima, para o lado, para baixo, se ela estivesse aqui, por exemplo. Então, ela influenciaria aqui, 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 tá vendo? Para cá. Mas, no caso, ela tá aqui. Então, ela tá influenciando essas cartas aqui, tá vendo? Até ela vai pegar o urso. Mas ele tem também bastante cartas positivas aqui acima da cabeça dele, ó. As flores na carta bastante positiva, os lírios, o sol também tem bastante positividade. E então a gente pode observar essa questão da distância nessa modificação. Aqui, olha, eu coloquei esse modelinho para vocês entenderem que tudo que está acima da cabeça do consulente tanto está ocupando assim, a mente, né, o pensamento do consulente, como também pode ser planejamento, né, alguma coisa que ele está pensando, planejando em fazer. Dependendo das cartas que estão ali, pode indicar que é um bom planejamento ou não, né, já indicando que é alguma coisa que pode dar errado de alguma forma. Né. Enquanto que as cartas que ficam abaixo do consulente, ele pode ter maior controle, pode ter um maior controle sobre essas cartas. Tá? Embora ela já esteja no campo da manifestação, né? Que é mais difícil a gente evitar o acontecimento, você pode ter mais controle. As cartas que estão acima, elas já têm um controle maior sobre o consulente. Então, a gente realmente deseja que as cartas positivas estejam acima, né? Trazendo as suas bênçãos, suas benesses para o consulente, e que as difíceis estejam mais abaixo. E de preferência que esteja do lado esquerdo, as cartas negativas, porque elas têm uma referência maior com alguma coisa que já vai perdendo, assim, não está tão presente na vida do consulente, enquanto que as que estão do lado direito, elas ainda estão meio que esperando ali, né, para se manifestar. Isso é uma coisa interessante se a gente dividir essa mesa em 4, né? Fizer aqui uma cruz assim, ó, com a linha onde o consulente está e assim. Então, tudo que está acima dele fica para cá, né? O que está abaixo, a esquerda dele fica no passado e aqui seria uma coisa ainda de futuro ou de algo que ainda vai perdurar. Então, a gente deseja que as cartas negativas estejam para cá, de preferência abaixo, porque aí já se manifestou, já aconteceu. E aqui também para baixo, para que ele possa ainda ter um certo controle. As cartas negativas e as positivas, a gente espera que elas estejam acima, né? Mas também abaixo, porque elas também podem estar se manifestando e isso também é muito bom. Mas é importante que a gente entenda
que essa mesa, ela não é para o passado, ela é para o tempo do presente para o futuro, tá? Porque por esse método a gente não faz aquelas divisões que eu vejo muitos colegas fazendo, que é hiper válida, mas é um modo específico de trabalhar, que divide assim, aqui é tempo presente, aqui é o passado mesmo do consulente, e aqui seria o futuro. No método de distância, tudo isso aqui é futuro. Porém, o que está à esquerdo, do lado esquerdo, se relaciona com alguma coisa de experiência passada. Então, aqui, por exemplo, olha, esse aqui é um bom exemplo. A cruz, ela está abaixo dele e do lado esquerdo. Então, significa que ele sofreu aí alguma coisa na vida dele, né? Teve algum fardo, algum sacrifício que ele teve que fazer, mas que se saiu nessa posição não significa que já está resolvido. Significa que se relaciona a alguma coisa do passado dele, né? Mas que está atuando aqui, porque a mesa é do tempo presente para o futuro. Então, algum sofrimento, você vê que está distante dele, então tem alguma coisa que ainda o faz sofrer, que se relaciona ao passado, que ele precisa resolver, que faz parte de algo já lá atrás na vida dele, até para que não venha se posicionar numa outra tiragem no futuro, que vai perdurar. Então ainda fala que ele precisa resolver alguma coisa, e que indica alguma perda, porque aqui tem o caixão, né? Alguma coisa que ele perdeu, que fechou, algum ciclo, que envolveu a cobra, né? Que tem alguma coisa ligada assim, alguma traição, alguma falsidade. Se ela estiver representando uma mulher, é alguém que trouxe alguma mensagem para ele, que trouxe assim algum tipo de desavença, né? E ainda faz com que ele ainda sofra por isso, né? E aí eu vou acrescentar a carta do chicote para a gente falar delas agora também, que eu não havia separado, né? Vou botar lá para a gente falar um pouquinho dela. E essa carta do chicote é uma carta que fala de desavenças, de discussão, ela tem uma coisa de agressividade, principalmente verbal, tá? E como carta negativa, né? Eu não coloquei elas aqui, gente, olha só, não coloquei essa carta aqui, porque embora ela seja negativa, ela não tem uma mudança de significado tão acentuado como essas aqui que eu falei para vocês, tá? Por exemplo, as nuvens, que é a carta mais negativa, ela quando está longe, ela não traz assim uma mudança de significado, ela continua sendo negativa, só que ela não está tão atuante na vida da pessoa, então ela também não faz parte, na verdade, desse grupo aqui. Às vezes, quando a gente faz uma confusãozinha, né, com as cartas negativas, mas de qualquer forma, olha só, ela tem uma peculiaridade nela, que aqui, olha, é o lado mais claro, né? Aqui é o lado mais escuro. Então, se usa também essa coisa da direção, que se o consulente fosse essa carta aqui, não é, né? Então, vamos supor que seja, então o lado escuro da nuvem está voltado para o consulente. Então significa que essa tempestade ela está mais difícil, né? É uma tempestade que se arma na vida do consulente. Enquanto que se ela tiver com o lado aqui mais clarinho, significa que o tempo já está abrindo, que as coisas já estão passando. Mas, obviamente, aonde ela estiver, ela vai trazer esse significado. Então, ela pode estar junto com alguma carta tema. Ela pode não estar perto do consulente, mas ela pode estar, por exemplo, se a gente pegar aqui as nuvens, né? Ela pode estar distante do consulente, tá?
mas ela pode estar perto, vamos supor aqui, do coração dele. Tá? Então, que em termos amorosos, afetivos, ele está com uma certa angústia, uma certa dor, tal, embora não esteja tão próximo dele, mas está mostrando aqui, né, que as emoções elas estão nebulosas. Então, não é o momento para ele tomar decisões baseado no coração, porque o coração está confuso, né? E está longe dele, então ele está sentindo isso, obviamente, mas não está no momento que você abre a mesa tão próximo, significa que ele pode não estar dando muita atenção àquela dor que ele está sentindo e se ocupando de outras coisas. E isso também pode ser problemático, porque a pessoa não está dando atenção devida ao que ele está sentindo e tentando se distrair com outras situações, às vezes de trabalho, né? Enfim, e não está prestando muita atenção e mesmo estando longe, é um alerta aqui, tá? Mas isso é papo para outros vídeos, né? Que a gente vai levar depois, tá? Então, o que eu queria realmente passar para vocês é essa questão dessas cartas aqui que eu mencionei, que realmente são as cartas que trazem uma maior mudança de significado quando elas estão próximas ou distantes, ou seja, varia, né, o significado delas. Tá? E óbvio que cartas desafiadoras, elas realmente podem indicar alguma coisa que seja maior ou menor, não necessariamente. Às vezes são coisas banais, né? Por exemplo, uma cruz pode ser algo que indica alguém que está se sentindo mal porque tem que acordar cedo durante todo o dia, um período grande, ou então porque trabalha longe e tem que acordar muito cedo. Isso pode ser um fardo na vida da pessoa. Cada um, aí entra a questão da subjetividade, né, de cada um em relação à dor que sente, né? Às vezes você pode ver, por exemplo, aqui, vamos falar um pouquinho dessa carta aqui. Não, eu vou deixar para falar dessas cartas, gente, no próximo vídeo, porque já tá 32 minutos aqui, vai ficar imenso esse vídeo. Então, eu vou encerrar agora e a gente fala depois, tá? No próximo vídeo. Então, até lá.